Time to say goodbye. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir o programa através da internet, www.radiovibemundialfm.com.br. Muito bem, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, psicanalista e tenho formação em constelação familiar e constelação familiar veterinária. Hoje, eu quero abordar um assunto bastante interessante e muito pouco comum, eu creio, especialmente sendo abordado por médicos veterinários, mas é conversar com o animal. Nossa, mas que esquisito. A pessoa pode falar assim, mas eu levei tantas vezes meu cachorro em tantos veterinários, nunca nenhum veterinário falou que eu deveria conversar com o meu animal. Pois é, esse veterinário que vos fala está lhe falando isso, né? Por que conversar com o animal? Outro dia, uma aluna, eu faço cursos de constelação familiar veterinária, inclusive é um curso que não é exclusivo para veterinários, para terapeutas, veterinários, psicólogos, psicanalistas. Quem quer olhar o animal de uma forma diferenciada, através da técnica de Bert Hellinger, faz o meu curso de formação em constelação familiar. E esse curso é exclusivamente online, durante a noite, e a gente tem várias turmas. E um dia uma aluna fez uma pergunta que eu lembrei dela fazendo esse programa aqui agora. Ela falou assim, eu castrei o meu gato, né? E o meu gato continua urinando na casa toda, né? Inclusive ele continua saindo também, passeando, né? O veterinário falou para mim que se eu castrasse o animal ele iria parar de urinar na casa, ele não iria mais sair de casa, etc, né? E eu castrei e ele continua fazendo tudo isso. E aí isso me trouxe uma reflexão, né? Eu perguntei para a aluna assim, como é que você castrou? Ela falou assim, como? Como eu castrei? Eu liguei pro veterinário, falei, o senhor faz castração? Faço. Que dia que eu posso levar meu animal? Ah, tal dia, tal hora, você me traz em jejum, né, de 12 horas, eu faço anestesia inalatória, o valor da cirurgia é tanto, da anestesia é tanto, da castração é tanto, e perfeito. E ela falou, tá bom, então eu vou levar, tal dia, tal hora, eu vou levar meu gato para castrar. E levou. Aí eu perguntei, mas como você levou? Ela falou assim, como eu levei? Eu peguei meu gato, peguei a caixinha de transporte, coloquei o gato dentro, pus no carro e levei no veterinário. E aí ela devia estar pensando assim, mas o que o Marcos tá querendo saber de mim, né? Então, o que eu quero saber é assim, você pegou o gato, combinou com o veterinário, colocou o gato na caixinha, pôs no carro, levou, o veterinário tirou o gato da caixinha, aplicou uma injeção, o gato dormiu, ele fez a cirurgia, te devolveu? Então, você falou pro gato que ia ser castrado? Você conversou com o animal? Você avisou ele de antemão que o gato ia passar por aquele procedimento? Ela falou assim, não. Eu deveria ter feito isso? E eu respondo, lógico que sim. Hoje, pessoal, a gente precisa entender que o animal de estimação, eu me refiro aos cães e gatos que convivem conosco, né, não são objetos. O animal não é uma cadeira, uma mesa, né, um celular. O animal é um ser vivo, né, parece que eu estou falando alguma coisa óbvia, né? É um ser vivo, permeável às sensações, emoções e a tudo que acontece na casa. Pegar um animal, simplesmente enfiar na caixa, colocar no carro, levar para o veterinário, ele pegar esse animal com todo cuidado, todo carinho, toda atenção que o colega possa ter tido e com toda a tua boa intenção em realizar o procedimento no melhor colega, com a melhor anestesia, não atenua o fato de você
não explicar para o animal o que você vai fazer. Bom, mas então o animal entende se eu falar? Lógico que entende. Se eu chegar para o animal e disser, olha, querido gatinho, é o seguinte, você está urinando na casa toda, você vai entrar numa fase fértil em que você vai, na tua adolescência, que você vai querer namorar, que é um apartamento. Eu tive que ter lá todo o apartamento, senão você cai, é 10º andar. Né? A castração para você é um procedimento importante, porque vai retirar esse desejo sexual que você tem, que é natural, mas aqui em casa tem outros animais, tem uma fêmea que não é castrada, eu não quero uma gestação indesejável aqui. Se você expor tudo isso, o animal vai entender. E esse procedimento que você fez vai deixar de ser tão agressivo quanto é. Porque vamos usar a empatia. O que é empatia? É me colocar no lugar do outro, ainda que o outro seja de uma outra espécie. Vamos pensar se um gigante chegasse para a gente, nos pegasse à força, colocasse numa caixa de transporte, levasse no médico e fizesse uma cirurgia mutilante, agressiva, como um processo de castração. Como é que nós nos sentiríamos? Né? Vamos fazer esse exercício. É um exercício meio maluco, assim. Né? Aliás, o papo parece ser meio maluco, mas se você for ver bem, não é não. Porque muitos animais, né, adoecem em função desses procedimentos, após esses procedimentos agressivos, sem preparo, sem conversa. Porque o tutor e até o veterinário acha que o veterinário fazendo a parte dele corretamente, o tutor fazendo a parte dele corretamente, está tudo certo. Não está, não. O veterinário está errando. O tutor está errando também em não comunicar o animal aquilo que você pretende fazer com ele. Ah, mas só o veterinário erra? Os outros profissionais também não erram ao lidar, por exemplo, com crianças recém-nascidas? Sim, a gente não conversa com a criança. Né? Vamos pensar num bebê que tem que fazer um procedimento, que tem que tomar uma vacina, que tem que tomar uma injeção, que tem que fazer alguma coisa desagradável. A mãe fala com a criança? Ah, não, a criança não vai entender. Eu vou levar lá para vacinar porque é o melhor. Não, eu sei que você está fazendo o teu melhor. Mas de que forma? Você não pode fazer melhor ainda esse melhor que você acha que está fazendo? Pode. Então faça. Conversa com o bebê. A gente não conversa com... Eu tenho um filho de 14 anos hoje. Né? Quando a mãe dele estava gestante dele, eu conversava com meu filho através da barriga. Isso já está comprovado pela ciência que a criança ali entende tudo, sente tudo. Tudo que a mãe passa, tudo que o casal passa, nesses 9 meses de gestação, a criança está ali absorvendo. Né? E eu não estou aqui descobrindo a roda. Estou falando uma coisa até óbvia e onulante. Não é verdade? Por que não conversar com o animal? Ah, mas eu não aprendi isso. Então, eu também não aprendi isso. Eu não achava que isso era importante. Nesses anos de consultório, eu nunca fiz essa orientação para o meu cliente. Só que hoje eu faço. Eu não fiz, mas desde que eu me formei, e já fazem bastante tempo, todo procedimento que eu ia fazer com o animal, eu falava. Eu me lembro que o animal, quantos animais chegavam doentes no meu consultório, e o cliente falava, olha, doutor, está sem comer, está sem beber, né? A gente não sabe o que é. Eu falei, não, vamos fazer exames, né? Eu ia tirar sangue do animal, eu falava. Inclusive o cliente nessa hora, ele dava risada, ele falava assim, nossa, que engraçado, você conversa com o animal? Eu falava assim, ó, Toby, tá vendo isso aqui? Esse é uma agulha, uma seringa, eu vou tirar um pouco do teu sangue, vou mandar para o laboratório para saber o que você tem. Agora eu vou canular a tua veia, eu vou descer um soro, para você não estar bebendo água. Então esse soro vai ajudar a hidratar você. Né? O cliente ficava assim, né? De olho regalado. O veterinário é maluco, meu Deus. Acho que eu vou em outro, né? Mas não. No final, o cliente estava conversando com o animal, né?
E aí alguém pode falar assim, mas Marcos, você critica tanto o processo de humanização, né, que os animais sofrem, que trazem muitos problemas, né? Não é teu livro, né? O cara de um focinho do outro, as constelações familiares não falam sobre isso. É verdade, eu critico mesmo. Só que a humanização negativa, a partir do momento que o cachorro, o gato, está vivendo num apartamento de 55 metros quadrados, numa cidade como São Paulo, onde ele não sai, onde numa condição de pandemia eu estou há 14 meses direto com o cachorro ou com o meu gato, é óbvio que eu vou estar humanizando. Agora, existe o lado bom disso e existe o lado ruim, como tudo na vida, não é verdade? Uma faca serve para cortar o bife como serve para ferir alguém. É a mesma faca. A forma como eu uso é que vai determinar se é algo bom ou algo ruim. Se eu não tenho filhos, se eu pego um animal, começo a tratar como filho, a colocar roupinha, alisar o pelo, pintar a unha, né? Chamar de vem com o papai, vem com a mamãe, substituindo uma criança que eu escolhi não ter, bom, então é uma outra história. Agora, se eu tenho um animal, eu vou fazer um procedimento com ele, eu devo conversar com o animal, né? Eu devo dizer o que eu vou fazer antes. Então, qual seria o correto nessa pergunta dessa aluna que falou da castração do gato, que inclusive não teve o resultado que ela esperava? Ela e o veterinário. Porque o veterinário também disse para ela que se castrasse o gato, ele não iria urinar em casa, nem iria sair na rua para passear, para namorar. Mas o veterinário não ouviu o gato. O tutor não ouviu o gato. Por isso que o gato foi lá e disse, agora também eu vou urinar na casa toda, eu vou sair, eu vou criar problema. Então, qual seria o correto? Essa aluna que fez a pergunta, né? Eu respondendo para ela. Querido Xaninho, é o seguinte, não tem condições de você ficar aqui em casa sem ser castrado. Porque eu tenho uma outra gata que tem idade, que eu não posso operar. E se vocês ficarem juntos, fatalmente ela irá gestar, né? Explicar para o animal isso, né? E a partir daí, pessoal, eu entendo que isso é amor. Que eu acho que isso é um respeito que a gente tem para com o animal. E esse momento que nós estamos vivendo da humanidade, né? Século XXI, quase meio do ano de 2021, já 2022, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, a gente tem que desenvolver. A gente tem que parar de pensar ou de fazer coisas que a gente fazia no século passado. Porque essas atitudes que nós temos hoje, e eu digo isso como veterinário, eu também não orientava meu cliente a fazer isso. Eu não tinha a noção disso, né? Que a pessoa deveria conversar com o animal. Se eu tivesse naquela época, eu teria orientado. Mas eu fui aprendendo, né? Foram muitos anos de consultório, muitos resultados não favoráveis, que hoje eu questiono. Por que os resultados não eram favoráveis? Aí depois eu fui fazer formação em psicanálise clínica, né? A gente vai se humanizando. Depois formação em constelação familiar, em visão sistêmica, como é que é o animal dentro da família. Então, o processo, o crescimento evolutivo, o crescimento intelectual, vai fazendo com que a gente cada vez mais se sensibilize com a presença do animal em casa. E foi aí, pessoal, que dentro dos meus estudos, eu fui estudar. E eu fui percebendo que o animal, ele tinha uma relação muito íntima com as pessoas. Ele absorvia tudo que acontecia na casa. Tanto é verdade que em 2015 eu lancei o livro Cara de um, Focinho do Outro. Esse livro ele nasceu em função do meu TCC, da minha monografia do curso de formação em psicanálise clínica. E por que eu fui fazer psicanálise? Porque eu cheguei num momento profissional de crise, né? Eu vivi várias crises profissionais e todo profissional vive essas crises e elas são ótimas, porque elas fazem com que a gente renasça, com que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente estude mais. Eu tive uma crise muito grande em 2011, mais ou menos, em que eu pensei assim, puxa vida, eu não trato animais no meu consultório.
Eu trato pessoas o tempo todo. O tempo todo eu estou aqui acolhendo demandas humanas. E a todo tempo eu estou percebendo que a doença que o animal está apresentando aqui, e ele estava apresentando, ele estava doente mesmo, essa doença dele era influenciada pela família humana ao qual ele estava inserido, ao qual ele tinha contato. Por quê? O cachorro chegava doente para mim no consultório, eu perguntava assim, mas o que aconteceu? A pessoa falava assim, não sei, doutor, esse cachorro estava bom e agora ele está aí há 3 dias vomitando, tendo diarreia. E aí eu via que o animal era bem cuidado, era vacinado, comia uma comida interessante, não errada. E aí eu perguntava assim, mas o que aconteceu na tua casa? A pessoa falava, nada. Não. E aí eu dizia, não do ponto de vista físico, eu sei que você não usou nenhum veneno. A pessoa falava, não usei nenhum veneno em casa. O animal não comeu nenhuma planta tóxica. Não, doutor, eu não tenho nenhuma planta tóxica. O animal está com as vacinas em dia. Tá, doutor, a carteirinha do cachorro aqui, tudo em dia. Aí eu perguntava assim, e aconteceu algo mais na tua casa? E a pessoa falava, né, o tutor, como assim, doutor, algo mais? Aí eu dava exemplos. Você brigou com a sua esposa? Você teve alguma notícia ruim? Aconteceu alguma coisa diferente na tua casa? Você deu alguma festa? Esse animal se estressou de alguma forma? Você viajou? E aí vinha o feedback do tutor dizendo assim, olha, doutor, de fato, semana passada eu tive uma briga muito grande com a minha esposa, a gente não está se entendendo mais, nós estamos pensando num divórcio. Ou a pessoa dizia, sim, semana passada nós viajamos, ficamos 5 dias fora de casa, esse animal ficou numa creche, numa pensão, né, na casa de um amigo. Aí eu perguntava, você tinha viajado antes? Não, eu nunca viajei. Foi a primeira vez que ele ficou sozinho. Então, pessoal, eu entendia que aquela doença que estava ali na minha frente tinha a ver com algo psíquico que esse animal passou ou estava passando. E aí eu percebi o seguinte, que o animal não era um objeto. Um animal não era uma cadeira, não era uma mesa, que estava ali inerte. Que o tutor ia simplesmente, vou viajar para a praia. Pegava o cachorro, colocava numa creche. E nem dizia tchau. Ou os tutores lá, o casal brigando, se desentendendo, e o animal nem aí. Não, o animal não está nem ligando para o que está acontecendo. Como não está ligando? Se o animal vive num apartamento, se ele tem contato direto com você, se ele ouve os seus conflitos, as suas brigas, as suas discussões, né? Esse animal, ele está ali absorvendo o permeável que ele é, as emoções, ao magnetismo do que está acontecendo na família, esse desamor, essa relação disfuncional do seu casamento está afetando o animal. E hoje o teu animal está aqui com vômito e diarreia. A pessoa fala, doutor, não é possível. E eu dizia, é possível. E aí ele falava assim, é verdade. Porque não aconteceu nada de diferente em casa, foi só esse conflito que eu tive com a minha esposa, esse desentendimento que a gente está tendo, e desde que a gente começou a se desentender, esse cachorro, olha, já teve vômito com diarreia, semana retrasada eu trouxe aqui, né, a sua sócia atendeu ele com um problema de pele que ele nunca teve. Nossa, é mesmo, há 3 meses atrás ele teve uma crise de inflamação de ouvido que ele nunca tinha tido. De fato, doutor, o animal, ele está sofrendo com alguma coisa que está acontecendo. E a única coisa que está acontecendo é esse conflito que eu estou tendo com a minha esposa, por exemplo. Pronto. Fechou. Aí, o que eu fazia como veterinário? Tratava esse animal, né, como eu disse antes, né? Dava soro, o animal estava vomitando, o animal estava com diarreia, precisava de um medicamento homeopático ou alopático, não importa. Tratava ele fisicamente, né? Mas já havia a necessidade de tratar emocionalmente. E como é que eu trato um animal emocionalmente? Bom, com a minha especialidade, que é a homeopatia veterinária, onde os medicamentos homeopáticos têm uma ação no sistema mental e emocional de uma forma incrível,
né? Mas só isso? Não. Eu orientava, eu conscientizava o tutor que se ele não mudasse o seu comportamento, se ele não resolvesse as suas questões, esse animal ia voltar dali a algum tempo com algum outro problema ou com o mesmo problema. E a pessoa falava, nossa, de fato o animal é sensível, doutor. Nossa. E aí a pessoa, quantas vezes eu ouvi isso, né? Falava, é verdade, doutor. Às vezes eu chego em casa chateado do trabalho, porque eu briguei com o meu chefe. Eu percebo que o animal fica do lado, ele é um companheiro, tem um amor incondicional, enfim. Aí a pessoa se abria, né? E entendia que o animal não estava ali na casa alheio a tudo que lhe acontecia ou a tudo que acontecia na família, né? Isso mudou muito o meu olhar, né? Foi aí que eu lancei o livro, Cara de um Focinho. Foi aí que eu fui estudar psicanálise, foi aí que eu fiz minha monografia, e a monografia se transformou no livro Cara de um Focinho do Outro, que mostra essa semelhança, né? E aí com o tempo eu fui percebendo que as doenças que o animal apresentava eram até muito semelhantes às doenças que as pessoas tinham em casa, na família, né? E isso me chamou mais atenção ainda. Aí eu fui fazer um curso de constelação familiar para tratar o animal, sim, tratando a família inteira. Porque eu só creio nisso hoje. Se você me trouxer um animal nessas condições aí, doente por questões familiares, eu entendo que se eu não tratar a família inteira, o animal não vai melhorar. Essa é a minha realidade de consultório hoje. Por isso que eu utilizo na minha prática do dia a dia, no consultório, essa incrível técnica de Bert Hellinger, chamada constelação familiar, dentro de um contexto animal, dentro de um contexto veterinário. Tá bom? Pessoal, quem quiser saber mais informações sobre os meus atendimentos de psicanálise, de constelação familiar veterinária, constelação familiar, eu tenho cursos, eu tenho um instituto chamado Instituto Marcos Fernandes, que é um instituto de cursos nessa área de constelação familiar. E dou um curso de constelação familiar veterinária. Esse curso não é exclusivo para veterinário. Esse curso ocorre online. Eu tenho turmas de segunda, tenho turmas de quarta, tenho turmas de quinta. E devo abrir uma turma de terça agora. Será todas as terças, das 19 às 22 horas. Não é presencial, porque a gente está nessa condição de pandemia. O curso tem 73 horas, é muito completo, são 24 encontros, quase 6 meses, onde você aprenderá a olhar o animal de uma outra forma. Tá bom, pessoal? Quero agradecer muito a presença de vocês. Quem tiver interesse em conhecer meu livro, é só entrar em contato. 0 Operadora 11 9 9639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.